Recorde, pronto. Estamos começando aqui a continuação da nossa aula. A gente parou exatamente aqui, onde vocês já notaram esta parte. E esta aula é para você, Bianca. Para você mesma. É uma aula especial, somente para você. Parabéns. Essa aula aqui a gente fez com muito carinho. Inclusive, seus amigos querem passar uma mensagem. Eu vou deixar eles passar a mensagem para você. Bianca, eu quero te passar uma mensagem. Mano, todo dia isso. Tá, agora sim, sério. Sim, Beba água. Beba água. beba água, é verdade. É Beba água. verdade, é uma mensagem incrível, especialmente nessa época aí. Então, beba muita água, beba toda a água que existe no mundo. Só assim você vai estar seguro. Acaba contando de uma vez que tudo vai poder parar de ter morrido. Sai. Pessoal, vamos começar, que é dois slides, tá ligado? Para acabar e já passou 20 minutos. Vamos lá, vamos lá. Denominamos segmentos mensuráveis, ou melhor, comensuráveis, aqueles cuja rajão, ai meu Deus, que dor. Eu deixei meu WhatsApp aberto. O que é que tem, o que é de pior que pode dar de errado? Sempre Vai tentar de tudo da hora. pronto. Fechei o WhatsApp. No Não. caso, fechei o WhatsApp no PC, né, mano? Tá. Para finalizar não é o nosso capítulo, mas essa parte aqui, a gente tem o seguinte: comensurável, no caso, vai ser uma razão que o número é racional. E incomensurável é quando a razão é um número irracional. Oh, meu Deus. Não é a coisa mais difícil do mundo. Inclusive, a gente fez um passo a passo que tinha coisas desse tipo. Por exemplo, se eu tiver aqui um PK, né? Tá certo, tá tudo certo. Um PQ igual a 6. No caso, 6 o quê? 6 centímetros. Espera aí, eu posso fazer isso aqui, ó. Genial. 5.000 de QI agora, mano. Agora ficou tudo gigante. E o Grande do Sul? Quê? Enfim. A gente tem RA, tá? Rio Grande do Sul. Agora eu entendi. O segmento aqui, PK. PK não, Alexandre. PQ, que dificuldade de falar as letras. Tem que ser alfabetizado de novo. E RS de 8 centímetros. É bem simples eu saber que isso aqui é um número racional. Se eu fizer a razão entre esses dois números, no caso, PQ sobre RS, eu vou ter algo do tipo 6 centímetros sobre 8 centímetros. Daí, fazendo todas as reduções, já que é número par, eu posso dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Então, por fim, eu vou ter que isso é igual a 3 quartos. E 3 quartos, obviamente, ele é um número racional. Então, como isso é para anotar, peguem um caderninho de vocês e anotem. Denominamos segmentos comensuráveis. Estudem aqui, ó. Até o exemplo. Quando terminar a parte do exemplo, me avisem. Tá, ok. É desgraçada ali. Mandou uma mensagem uma dessa de Genial. cara na festa do Rio. Ela ficou. É só desligar a internet do celular que para, tá ligado? Não sou esquizofrênica. Se eu desligar, é só dar uma chamada, né? Ah, que droga, ela percebeu. Foi uma pena, não é mesmo? Termine aí, vá. É consegue dizer que o meu celular, não, ele não tá carregando como ele deveria. Mesmo no carregador, ele, como ele liga, ele vai carregando. Então, se eu amigo nesse tempo, só porque meu celular morreu. Tá, então tirem print da tela e vamos pro próximo, porque aí, pô, só tem um texto pra falar com vocês. Todo mundo tira foto da tela, basicamente, é mais rápida a aula. É, eu acabei de falar isso, né, senhorita?
agora. Poxa, eu tenho que Vocês fazer sempre, esse tipo de papel. vocês sempre fazem isso. Não sei do nada vocês quiseram começar a copiar. Tirem print aí e mandem depois, tá? Não, eu nunca quis começar a copiar. Eu nunca quis copiar em toda a minha vida. Eles que são forçados, eu não. Eu sim. Tiraram, né? Tá ótimo. Vamos continuar então. Segue o baile. Cadê? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou apagar isso aqui. Bora, Zoom. Oh, oh. Caraca, tá muito lento. Outro exemplo que a gente pode ver. Espera aí, pô. Eu não... Vou pegar o mesmo exemplo, porque aqui é economia. Exato. Vou só tirar isso aqui, ó, pô. Vai ser tão economia que até os centímetros aqui eu vou deixar. Pronto. Então, olha, se a gente tem PQ novamente, só que agora PQ, ele é 6 vezes raiz de 3 e RS é 4. Quando eu fizer essa razão, obviamente vai ficar 6 raiz de 3 sobre 4. Aí eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Aí o que é que eu tenho no resultado final? 3 raiz de 3 sobre 2. E isso daqui é um número irracional. Por quê? Porque 3, raiz de 3 é um número irracional e qualquer número multiplicado ou dividido, no caso aqui, qualquer número irracional que seja multiplicado ou dividido por número racional continua irracional, ou seja, isso é irracional com toda certeza. Logo, o que é que a gente tem? A gente vai ter que isso daqui é uma coisa incomensurável. E é isso, é basicamente essas duas coisas. Por que vocês precisam desse conhecimento? Porque sim. Não questione. Mentira, isso daí vai ser utilizado mais pelo fato de organização. Ok? Tiraram print disso daqui? Ok. Tiraram. Ótimo. Vou apagar, tá certo? Vou passar pro próximo. O celular da amiguinho não apagar. Quer dizer, não desligar. Enfim, vocês entenderam. Agora a gente vai a parte, um mini textinho que fala mais ou menos sobre as escalas. Isso é mais ou menos importante. A gente já viu um pouco sobre escalas e algumas diferenças. Agora a gente vai ver algumas características sobre elas, ok? As escalas intervalares Ok. são usadas numa forma quantitativa para registrar um fenômeno, no caso aferindo ou medindo, a partir da denominação arbitrária de um ponto zero. Ou seja, as escalas intervalares, ou seja, por intervalos, é quando a gente geralmente pode usar o ponto zero para medir ela negativa ou positiva. Sempre com um valor quantitativo constante, envolvendo a classificação, grandeza e unidade de tamanho idêntica. Por exemplo, a temperatura. A gente sabe que tem temperatura negativa e positiva. Então, é um exemplo de escala intervalares. E a gente sabe que as temperaturas, cada unidade de temperatura vale uma mesma coisa. Por exemplo, 2 graus é o dobro de 1 grau. E assim em diante. Ok? Escalas proporcionais ou de razão, melhor proporcionais no caso, são adicionais às escalas intervalares, pois possuem o zero absoluto, que é fixo, e ainda assim representa um ponto mínimo, ou seja, não tem negativo. Por exemplo, a temperatura tem o zero, mas ela não tem um ponto mínimo. Mas aqui a gente tem o zero e esse zero é absoluto, ele vai ser o ponto mínimo. Ou seja, nada, se chegou a zero, não tem nada depois dele. Por exemplo, cadeiras numa sala. Se você tiver 0 cadeiras numa sala, não tem como ficar cadeiras negativas numa sala. Eu acho. Afinal, a física quântica é estranha. Mas tudo bem. A imaginação não, pô, física quântica. Coisas que podem não estar ali, literalmente. Enfim, voltando. Então, olha, o fator importante na escala da razão é que o valor 2 indica efetivamente uma quantidade 2 vezes maior do que 1. Que foi o que eu já tinha falado também, né? Em relação à temperatura, isso acontece. E na escala da razão também. Ok? Vamos agora para o próximo. Que é a continuação, né?
A escala da razão é mais completa e sofisticada das outras escalas, ou seja, é a mais completinha, a mais útil de você trabalhar quando você precisa de uma coisa muito complexa. É importante saber que, nesse tipo de escala, ficam garantidas certas propriedades matemáticas, bem como a classificação das diferenças entre as medições. Por exemplo, se você tem escalas com metros e escalas com centímetros, elas têm ali uma diferença entre elas. Porém, por fato de elas estarem com as propriedades matemáticas totalmente garantidas, nesse caso, você consegue comparar uma com a outra, entende? No caso dessas escalas. Aí, olha, outra importância dessa escala é permitir determinar consciente de duas medições, que é o que a gente vem fazendo desde o começo, independente da unidade de medida. Por exemplo, quando a gente quer comparar quilômetros por horas, a gente consegue, por causa dessa escala da razão, ok? Aí, por exemplo, ele fala aqui, ó, transformação de medidas com polegadas, centímetros, metros, etc. A escala nominal. Ah, pera, isso aqui devia estar aqui. Ó. Foi triste. Aí tem a escala nominal, que é aquela que a gente já viu sobre ela, que é a escala mais simples e limitada das escalas, que permite apenas identificar as categorias. Não é uma escala tão, não é uma escala tão utilizada assim, só vai ser utilizada apenas para a identificação de coisas específicas. Mas pensando bem, ela é usada pra caramba, porque CPF, RG, que são duas coisas muito importantes, cartão de crédito, no caso, numeração de produto, tudo isso é usado. Então, a nominal, por mais que seja simples e limitada, ela é muito usada assim. Minto eu. E pronto, era isso que eu gostaria de falar. E agora a gente vai para os exercícios desse capítulo. Para finalizar, eu vou explicar. Ou vocês preferem que eu explique na próxima aula? Porque teoricamente, vocês não vão começar a aula na quinta-feira fazendo essa atividade. Vocês vão começar a aula na quinta vendo feixes de retas paralelas, ok? E depois, na sexta-feira, que a gente tiver duas aulas, aí eu volto com essa atividade, ok? Ok. Já que quinta-feira é educação financeira, né? Não, quinta-feira não vai ser educação financeira, a gente vai ter matemática mesmo. Eu vou pegar essa aula de educação financeira para matemática. Assim como eu já peguei aulas de matemática no comecinho do ano para educação financeira, eu peguei muita aula de matemática no começo do ano para educação financeira. Que era aquelas aulas que eu juntava duas turmas, que era quando vocês estavam sem professores. Agora que a turma tá, todo mundo tem professor, tá tudo bonitinho, completo, eu vou recuperar minhas aulas de matemática. Ok? Ficamos acertados assim. Amanhã vai ter matemática, tudo certinho. E na sexta-feira eu vou explicar isso para vocês, tá certo? Então é isso. A gente finaliza um pouco mais cedo hoje. E fiquem na paz, pessoal. Eu disse que ia ser pouco? Não disse?